Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui de prática de processo penal. Eu sou a professora Gabriela e, como é de costume, vamos então hoje juntos aprender mais uma peça de processo penal. A aula passada nós vimos uma peça de memoriais de alegações finais, tá? Que alguns aí ficaram assustados com o tamanho da peça, e hoje, adivinhem, nós vamos ver outra peça de memoriais de alegações finais, tá? Não fiquem bravos com a professora, tá? Por quê? Por que eu escolhi a peça de memoriais? Dentre as peças que são cobradas na segunda fase do exame da ordem, tá? Em relação ao nosso cronograma do 7º período, a peça de memoriais é a peça mais cobrada, tá? Então, assim, não adianta eu dar para vocês uma peça mais simples, tá? Como um pedido de revogação de prisão preventiva, porque esse tipo de peça dificilmente cai em segunda fase de exame de ordem. Então, vamos focar aqui no que é mais importante, no que é mais possível que seja cobrado de vocês, tá? Então, hoje nós vamos aprender uma outra peça de memoriais de alegações finais. Só que essa peça aqui, tá? Já vou adiantando para vocês, ela é uma peça um pouco mais menos extensa, tá? Ela não é tão extensa como a peça passada. Por quê? Porque a peça passada nós fizemos uma peça do rito comum ordinário, salvo engano, tá? Então, nessa peça nós tínhamos que fazer todos aqueles pedidos relacionados à pena. A peça que nós vamos fazer hoje, os memoriais que nós vamos fazer hoje, ele é um memorial que é apresentado aí na primeira fase do rito do júri, tá? Então, por ser apresentado na primeira fase do rito do júri, ele não vai ter todas aquelas teses e pedidos relacionados a uma possível pena. Então, ela vai se tornar aí uma peça menos extensa que a anterior, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês o caso que eu já disponibilizei e vamos então resolvê-la. Leila Souza, durante uma acalorada discussão com sua amiga Bárbara, dá uma facada em seu peito, dizendo que a mataria. Todavia, ao ver o sangue escorrendo do corpo da amiga, decide levá-la ao hospital para tentar salvá-la, pois percebeu que ainda queria a amiga por perto. Bárbara é prontamente atendida no hospital e sobrevive, recuperando-se das lesões sofridas. O laudo constatou que, não fosse o pronto atendimento, Bárbara teria falecido. O Ministério Público, então, denuncia Leila por tentativa de homicídio e o juízo competente recebeu a denúncia. Em seguida, a ré foi citada e não apresentou resposta à acusação por não possuir condições financeiras. Diante disso, o juiz nomeou um advogado dativo para patrocinar a defesa da ré. A defesa apresentou a devida peça processual, no entanto, não arrolou testemunhas. Durante a fase de instrução, procedeu-se o interrogatório da ré, mesmo sem o consentimento da defesa. Como as testemunhas de acusação não compareceram na data marcada para a audiência, o juiz determinou que fosse marcada nova data para a oitiva das mesmas. Em seguida, realizada a segunda audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação. Com base no artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, o juiz determinou que as alegações finais fossem apresentadas por memoriais. O Ministério Público, então, apresentou seus memoriais requerendo a pronúncia da acusada, nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa foi intimada no dia 26 de maio, se vocês forem da T03, e no dia 4, se vocês forem alunos da T01 ou T02. 4 de junho, de 2020. Considerando a situação hipotética acima apresentada na qualidade de advogado de Leila Souza, redija a peça processual pertinente, privativa de advogado, que melhor defenda os interesses de sua cliente. Em sua petição, não crie fatos novos, inclua a fundamentação que embase seus pedidos e explore as teses jurídicas cabíveis, endereçando a autoridade competente e datando-a do último dia do prazo. Então, vamos lá.
eu já adiantei para vocês, já falei que trata-se aí de uma peça que é apresentada, memoriais de alegações que são apresentados na primeira fase do rito do júri. Por quê? Porque o crime aqui que em tese está sendo imputado à nossa cliente, a Leila, é o crime de tentativa de homicídio. E por tratar-se de um crime, doloso contra a vida, ele vai aí proceder, ele vai seguir os trâmites do rito do tribunal do júri, tá? Então, como que funciona aí? Primeiro, nós vamos ter uma denúncia, né, em seguida o recebimento da denúncia, depois a citação, resposta à acusação, audiência, né, memoriais ou as alegações finais orais e, por fim, uma decisão. Nessa decisão, o juiz ele não vai condenar, ele não vai aplicar uma pena, tá, ao réu ou à ré aqui no caso. Ele vai decidir se ele vai pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou então desclassificar a conduta, tá? Então aqui nós não vamos ter toda aquela parte lá de aplicação de pena, tá? Nós não vamos não vamos falar sobre isso nessa peça. Então ela vai ser um pouquinho mais enxuta, tá? Então, para quem eu vou endereçar? Aqui no caso não está sendo identificado o local, tá? Eu não sei em qual comarca que este processo está tramitando, mas eu sei que é na vara do tribunal do júri. Então, eu vou endereçar da seguinte forma, tá? Duas formas eu posso aí endereçar. A primeira, mais convencional, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... reticências, vara do tribunal do júri da comarca de... sempre em caixa alta na primeira linha da folha de vocês. Em seguida, tá? Eu posso endereçar também ao juízo da... vara do tribunal do júri da comarca... tá? Dessas duas formas estará correto. Em seguida, eu pulo aí no máximo 5 linhas e faço a epígrafe, tá? Sempre que eu tenho um processo em andamento, eu coloco a epígrafe. Então, eu vou colocar autos número, porque eu também não tenho a identificação do número do processo. Pulo no máximo 2 linhas e começo então aí com a parte em que eu vou qualificar aqui a minha cliente. No caso, a Leila Souza. Leila Souza, faço o parágrafo aí, um parágrafo maior, tá? Lembrando aí que mais ou menos este parágrafo tem que ter uns 4 centímetros. Começo escrevendo, fiz o parágrafo, começo escrevendo Leila Souza em caixa alta para identificar melhor, vírgula. Não vou identificar a Leila Souza porque, em tese, ela já está qualificada no processo, tá? Então, Leila Souza, vírgula, já qualificada nos autos de ação penal em epígrafe, representada aí por seu advogado ou sua advogada, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, tá? Nos termos do artigo, qual é o fundamento aqui? O próprio problema já está trazendo o fundamento para vocês, tá? Com o fundamento no artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, vírgula, apresentar, tá? Vem muito respeitosamente, com o fundamento no artigo 404 do Código de Processo Penal, parágrafo único do Código de Processo Penal, vírgula, apresentar em caixa alta, dentro do parágrafo ainda, memoriais de alegações finais, vírgula, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, tá? 2 pontos. Terminei, vou para a parte dos fatos. Pulo uma linha e faço dos fatos. O que é importante você mencionar aqui no processo, tá? Aqui nos fatos. Simplesmente, de forma bem simples, tá? O que ocorreu no processo, tá? Então, a ré está sendo processada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. A denúncia foi recebida pelo doutor magistrado e que em seguida citou a ré para apresentar resposta à acusação. Ponto. Por não
ter condições financeiras. Para tanto, o juiz nomeou o advogado dativo para tal fim. Ponto. Em audiência de instrução, as testemunhas de acusação não compareceram. Desta feita, mesmo sem concordância da defesa, o juiz procedeu ao interrogatório da ré. Ponto. Em seguida, em nova data, realizou-se a continuação da audiência de instrução de julgamento, em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Ponto. Em seguida, o Ministério Público apresentou seus memoriais de alegações finais, requerendo a pronúncia da ré, nos termos da denúncia. Ponto. São os fatos. Isso já basta. Então, você vai colocar de uma forma lógica e cronológica o que ocorreu no processo, tá? Sem entrar no mérito se está certo ou se está errado. Terminei dos fatos, pulo uma linha e vou para o direito. No direito, eu vou ter aqui mais de uma tese. Então, sempre que eu tenho mais de uma tese, eu coloco do direito e vou dividir este do direito em subtópicos, de acordo com as teses que eu tenho. Aula passada, eu expliquei quais são as teses possíveis de serem alegadas no tribunal, na primeira fase do tribunal do júri, que são elas: nulidade, extinção da punibilidade, no mérito, tá? No mérito, eu vou requerer o quê? A impronúncia, se eu não tiver elementos suficientes que comprovem a materialidade e a autoria, a impronúncia, ou então eu vou pedir a absolvição sumária, tá? Que está aí no artigo 415 do Código de Processo Penal. Aí vão entrar todas aquelas teses relacionadas à atipicidade, negativa de autoria, excludentes de licitude e de culpabilidade, tá? Na absolvição sumária. Muito bem. Depois, aí do mérito, eu tenho apenas uma única tese subsidiária de mérito, tá? Que é a tese da desclassificação. Quando, por exemplo, eu vou verificar que não trate-se do crime X, mas sim do crime Y. Então, eu peço a desclassificação, tá? Quanto àquelas teses relacionadas à pena, eu não vou fazer teses relacionadas à pena. Por quê? Porque o juiz não vai aplicar uma pena nessa primeira fase, tá? Então, essas são as teses possíveis. E agora, o que eu posso encaixar aqui no meu problema? Quais teses eu vou encaixar aqui? Eu sempre começo com as teses de nulidade, tá? Então, sempre que ocorrer um erro no procedimento, eu vou pedir uma nulidade. Aqui no caso, houve algum erro no procedimento? Houve algum desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, né? Até a fase ali da audiência, correu tudo certo, né? Inclusive, o juiz nomeou, a ré ela não tinha condições de apresentar uma resposta à acusação e o juiz, ele nomeou um defensor dativo que ofereceu essa resposta à acusação. Muito embora ele não tenha rolado testemunhas, tá? Isso não causa aí nenhuma nulidade, o fato do advogado não arrolar testemunhas para a defesa, tá? Isso pode ser uma estratégia aí de defesa, tá? O que está errado aqui no processo? Como que funciona o procedimento aí? Quais são os atos numa audiência de instrução e julgamento do tribunal do júri? O artigo 411, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum. 411 do Código de Processo Penal. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos e as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Ou seja, a última pessoa a ser ouvida aí numa audiência de instrução aqui do caso do rito tribunal do júri é o réu, ou aqui no caso a ré.
e isso foi desrespeitado, tá? Então isso gera uma nulidade, porque ofende, além dos termos aqui do Código de Processo Penal, ofende o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, né? Por que o contraditório e a ampla defesa? Porque o réu, a pessoa que é ré num processo penal, ela é sempre a pessoa mais frágil do processo. Então, sempre tem que ser disponibilizados mecanismos que vão facilitar, tá, essa defesa do réu ou da ré em um processo penal. Então, essa é a nossa primeira tese. Muito bem, não tenho mais nenhuma tese, eu vou para a próxima, que são as teses de extinção da punibilidade, tá? Lembrem lá do artigo 107 do Código Penal. Eu tenho alguma causa de extinção da punibilidade? Não, então eu passo para as teses de mérito. Nas teses aqui de mérito, eu posso pedir a impronúncia, por exemplo, que está no artigo 414 ou a absolvição sumária, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no artigo 414 e no artigo 415, mas já adianto para vocês que não existe nenhuma hipótese de nós aqui neste momento pedir a absolvição sumária da ré ou então pedir aí uma impronúncia, tá? O caso que eu vejo aqui que pode ser pedido, tá? É a desclassificação, tá? De acordo com o artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que seja, tá? Por que eu falo isso? Aqui no caso em concreto, tá? Nós podemos aplicar o instituto do arrependimento eficaz, que está previsto no artigo 15 do Código Penal, e diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos até então praticados. Ou seja, se não veio, se ele conseguiu, se arrependendo, ele conseguiu evitar que o fato em si ocorresse, tá? Ele não vai responder pela tentativa, e sim pelos atos até então praticados, quais sejam lesões corporais, tá? Então, essa é a nossa segunda tese. Tenho mais alguma outra tese? Não, porque esta seria, então, a desclassificação seria a última tese possível, tá? Então, vamos voltar lá do direito, pule uma linha e coloque lá 2.2 da nulidade. Como que eu vou iniciar o tópico da nulidade? Sempre apresentando a minha tese. O presente processo encontra-se eivado ou maculado de nulidade, conforme será demonstrado. Ponto. Fiz aí um parágrafo introdutório apresentando a minha tese ao leitor, tá? Que no caso é o juiz. Em seguida, eu vou trazer as minhas premissas maiores, tá? As premissas maiores, eu sempre inicio aí falando da Constituição Federal. Então, quais os artigos eu posso citar aqui da Constituição Federal? Artigos 5º, né? Inciso 54 e 55. O que dizem os artigos 54 e 55? Vocês podem iniciar o parágrafo assim: de acordo com o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da Constituição Federal, ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Ponto e vírgula. Bem como, ou vírgula, bem como aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditória e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Então, você vai explicar, tá? Você vai colocar a ideia do parágrafo em forma de parágrafo. Terminei o artigo 5º, eu vou aí, então, para o artigo correspondente do Código de Processo Penal. Qual é o artigo que fala da audiência? Artigo 411. Então, eu posso iniciar dessa forma.
Nesse contexto, dispõe o artigo 411 do Código Penal. Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido, se possível, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se os debates, tá? Em forma de parágrafo, você vai colocar a ideia do artigo 411, tá? Você transforma esse artigo 411 em um parágrafo. Não precisa colocar ele em forma destacada dentro do texto. Faça em forma de parágrafo que você economiza a linha. E você também pode aí utilizar as suas palavras para explicar o artigo. Assim, de acordo com o artigo 411, o interrogatório do réu será a última medida a ser tomada durante a audiência de instrução, tá? Devendo serem as testemunhas ouvidas antes do réu. Você está explicando aí o artigo com as suas próprias palavras. Terminei de falar do Código de Processo Penal, da audiência, eu vou para o artigo que fala da nulidade. O artigo que traz aí correspondência com a nulidade para nós é o artigo 564. Sempre o artigo 564 ele tem que ser alegado em caso de nulidade. Então, nesse contexto, ou assim sendo, de acordo com o artigo 564, a nulidade no processo penal ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Ponto. Trouxe aí as minhas premissas maiores, eu vou para a premissa menor. Agora sim eu vou falar do caso em concreto. Como de praxe, tá? Para que vocês não se percam na hora de fazer uma prova, vocês começam no presente caso ou no caso em concreto, vírgula. Os artigos acima citados foram violados, uma vez que, mesmo sob protesto da defesa, o juiz procedeu ao interrogatório da ré antes da oitiva das testemunhas de acusação, ferindo assim todos os preceitos constitucionais acima citados. Então, com as suas palavras, você vai explicar o que ocorreu no caso em concreto. E no caso em concreto, houve aí um desrespeito às formalidades legais do processo, qual seja, a ré foi ouvida antes das testemunhas de acusação, mesmo sob protesto da defesa, tá? É um direito da defesa. Isso é um direito da defesa ser ouvido por último, tá? Mesmo sob protesto da defesa, o juiz ouviu, ele procedeu ao interrogatório, antes das testemunhas de acusação, ferindo assim os preceitos constitucionais. Muito bem, terminei aqui minha premissa menor, vou para a premissa menor. Aliás, vou para a minha conclusão. Diante de todo exposto, impõe-se a decretação da nulidade. Ponto. Só faça uma frase final de fechamento, sempre em um parágrafo novo, tá? Apresentação de tese num parágrafo, cada premissa maior num parágrafo, premissa menor em um parágrafo e conclusão em um parágrafo. Por favor, não vão misturar todas as ideias. Parágrafo existe para quê? Para que cada ideia fique em um parágrafo, tá? Terminei da nulidade, vou então aí para o arrependimento eficaz. Então, pule uma linha 2.2, 2.2. No caso ali da nulidade vai ser 2.1 e aqui vai ser 2.2, tá? Do arrependimento eficaz. Então, como essa é uma tese subsidiária, eu sempre vou começar da seguinte forma. Como que eu vou apresentar a minha tese? Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela tese acima explanada ou acima mencionada, impõe-se o reconhecimento do Instituto do Arrependimento Eficaz. Ponto. Então, com as suas, você apresentou de forma simples, tá? Você está introduzindo o leitor aí nessa próxima tese de defesa sua. Em seguida, apresentei a tese
E agora eu vou falar sobre as minhas premissas maiores. Aqui no caso, minhas premissas maiores é o artigo 15 do Código Penal e o artigo 419 do Código de Processo Penal. Então, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, né? Vamos lá, o que diz o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos praticados. Ponto. Nesse novo parágrafo, nesse contexto, aí você fala do artigo 419. Nesse contexto, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que seja. Ponto. Terminei as premissas maiores, vou para as premissas menores. Na premissa menor, eu vou falar da seguinte forma. No caso em concreto, tá? A ré deve apenas responder pelo crime de lesão corporal, uma vez que ficou demonstrado no processo que ela arrependeu-se do ato praticado, tá? E sendo que a vítima foi prontamente atendida e no prontuário médico consta que se não fosse o imediato atendimento da vítima, essa teria ido a óbito. Então, configurando aí o Instituto do Arrependimento Eficaz, tá? Então, você vai escrever aí com as suas próprias palavras que, no caso em concreto, a ré, após a prática do ato, arrependeu-se do ato praticado, não devendo responder pela tentativa de homicídio, mas sim pelos atos até então praticados, quais sejam lesão corporal, uma vez que ficou demonstrado e provado no laudo médico que não fosse o imediato atendimento da vítima, essa teria ido a óbito, teria falecido. Ponto. Conclusão, né? Frase de fechamento. Assim sendo, impõe-se a desclassificação da conduta de homicídio tentado para lesão corporal. Tá? Então, terminei aqui as minhas premissas, a minha premissa maior, premissa menor e concluí. Então, fechei todas as minhas teses. Agora, eu vou para a parte dos pedidos. Nos pedidos, cada tese vai gerar um pedido. Então, pule uma linha. Item 3 dos pedidos. Num parágrafo, tá? Não precisa aí ficar colocando pedido por pedido, porque isso aí ocupa muita linha, tá? Então, tudo no mesmo parágrafo. Diante do exposto, impõe-se a decretação da nulidade com fundamento no artigo. Qual artigo? 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, ponto e vírgula. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, seja então a conduta de homicídio tentado desclassificada para a conduta de lesão corporal, remetendo-se os autos ao juiz competente, tá? Nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. Ponto. Só o de praxe para finalizar a peça de vocês. Termos em que pede deferimento. Local, eu não identifico porque não pediu para identificar. Local, 3 pontinhos, vírgula. Data, a data sim eu vou ter que identificar, tá? 5 dias para apresentar os meus memoriais. Então, local, data, pula aí 2 linhas, assinatura do advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Então é isso, pessoal. Espero aí que todos tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Até mais!